Olá, mais uma vez, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o momento que me estejam a ver, aqui para a nossa lição número 3. Vamos então para a nossa lição número 3 aqui da oficina do palco, desta energia de leão, desta energia de atuação. E hoje venho-vos aqui falar dos mitos e verdades do palco, ou seja, há uma série de ideias construídas pela, pela Vox Populi, ou que foi sendo construída ao longo dos anos acerca do que é o palco e de certa maneira são também mitos e verdades acerca daquilo que é a energia de quem atua, de quem é ator. E eu quero desmontar aqui uma série de falsidades que às vezes são pontos de partida e é importante fazermos isto porque ao trabalharmos as nossas crenças limitantes, ao desconstruir essas crenças limitantes, estamos a caminhar para um nível diferente e superior, digamos, de atuação em palco. Portanto, é impossível, sem quebrar, digamos, todos estes mitos que existem. Imaginemos as cáries, não é? Quando os dentes estão cariados, há que quebrar as cáries. As cáries têm a ver com isto, têm a ver com os tais mitos, com as tais ideias que nos impedem de atingir o nosso platô, o nosso ponto de máximo de atuação. Portanto, é preciso, em primeiro lugar, perceber que muito tem mudado no tempo recente, não é? Basicamente, a dinâmica atual da cena, do ator, da forma como se atua, evoluiu os últimos 20, 30 anos. Tem também a ver com uma mudança de poder, com uma mudança que tem muito a ver com esta era de aquário, de haver acesso a novas formas de conexão, de entrega. As redes sociais são um exemplo disso e, portanto, isto obriga-nos a ter também aqui uma maior capacidade, um maior profissionalismo, mais escuta, mais presença, mais verdade, ou seja, temos efetivamente que trabalhar e burilar melhor os nossos pressupostos. Isto porque as técnicas estão mais acessíveis, a forma de chegarmos ao público é mais acessível, consequentemente tem que haver uma melhor preparação, um melhor trabalho na forma de chegar a esses palcos. Portanto, o primeiro mito que aqui vou trazer é aquela ideia de que o público dá sempre sinais claros e que nós conseguimos sempre perceber quando é que estamos a ser aplaudidos e estamos a ser bem recebidos e aceitos ou não. Também depois falarei aqui da importância da aceitação ou não, porque esse é outro mito, mas falemos então agora deste mito de que há sempre sinais claros. E portanto, isto não é verdade. Portanto, basicamente, nem sempre o público reage de uma forma visível, nem sempre aquilo que nos chega, os feedbacks são todos verdadeiros. Este aspecto é importante, o que significa que nós temos que ter resiliência para continuar o nosso trabalho, não obstante determinadas respostas. Outra coisa que temos que perceber é que o facto do público não aderir não significa desinteresse. Às vezes pode haver interesse, só não há seguimento, ou só não há concordância, ou há qualquer coisa ali que para o público não funciona. Portanto, a primeira lição que vamos aqui ter é que deve entregar a sua verdade cénica, sem esperar aprovação, e que efetivamente deve trabalhar a sua presença. Ou seja, aqui o elemento essencial é ter presença. E presença é algo que você trabalha consigo próprio, independentemente da forma como projeta para fora. Esse é o primeiro passo. Depois, sim, vai se preocupar no impacto. E também colher daí as lições e digamos, aquilo que são as concepções que está a ter. Mas perceba que nunca são sinais claros. Às vezes parece que está a ser desaprovado ou que não estão a gostar e não é exatamente assim, quando outras vezes também está a ser muito seguido, mas é só porque é, digamos, o primeiro interesse e depois rapidamente declina. Portanto, é preciso trabalhar bem esta ideia e, portanto, nem sempre o público dá sinais claros. No fundo, era isto que é o primeiro mito que eu acho que deve cair. O segundo mito tem a ver com a ideia de que quem atua, ou quem se expõe, ou quem se entrega, ou quem serve, é que está numa situação de maior fragilidade em termos emocionais, ou seja, que tem maior nervosismo, que está mais preocupado, e é bom que esteja, porque a existência de medo ou de receio só prova a responsabilidade daquilo que se está a fazer. Agora, também é preciso perceber que do outro lado estão pessoas e que temos aqui, embora às vezes isto não seja muito perceptível ao ator, mas a verdade é que temos sempre, como em qualquer comunicação, o emissor e o receptor. Depois há o canal, mas há sempre um emissor e um receptor. O receptor também não está confortável se o ator não está confortável. Do mesmo modo, se o ator estiver plenamente confortável, o receptor vai ficar confortável. Esta dinâmica entre quem atua e quem recebe é importante para percebermos isso e para
desconstruir aqui outro mito, que é que o ator tem que estar sempre nervoso ou que tem que entrar numa situação, digamos, de preocupação para atuar bem. Sim, deve fazê-lo em termos de exigência consigo próprio, e é importante que o faça até para evoluir. Mas é diferente ter medo de ter pânico. E aquilo que o ator deve evitar é ter pânico. Medo é normal, pânico é o fim. Portanto, humanize o outro. Perceba que o outro também está nervoso, também tem as suas dificuldades e às vezes pode usar isto, e esta é a lição, para criar a empatia e verdade em cena, como aqui digo, ou seja, perceber que muitas vezes esta humanização do outro coloca-nos no mesmo patamar e solta-nos a criatividade. E portanto esse aspecto é importante também, e portanto era outro mito que eu queria desconstruir, esta ideia de que só o ator é que está nervoso. Depois temos aqui um terceiro mito, que é a questão de que se espera com a atuação uma moldagem ao público. Ou seja, isto aqui claramente é um mito, não é? A ideia de perda de identidade. Se perde identidade, perde força, perde caráter, perde essência. Portanto, a autenticidade é essencial, não é? Portanto, atuar tentando agradar apaga a essência. E se a essência é fraca, não vai ter impacto. Portanto, manter o eixo, saber exatamente o seu valor e o que está a fazer com o seu foco, e da presença vem a fidelidade ao seu ser artístico, vem a capacidade de pôr para fora o ser artístico e diminui o ego. No fundo, continuamos aqui a trabalhar esta diatriba entre ego e essência e, portanto, ao não se moldar ao outro, está a aumentar a sua essência. Ao moldar-se ao outro, está a aumentar o seu ego. O ego é sempre um caminho de diminuição. Ok? É exatamente a mesma coisa de ter massa gorda e não ter massa magra. Aquilo que devemos trabalhar, entendemos aqui em termos de analogia, a massa gorda corresponde ao ego e a massa magra correspondente à essência. E é a essência que tem que ser trabalhada, ok? Portanto, um bocadinho aqui linguagem de ginásio, mas que acho que era importante para vocês perceberem a ideia. Portanto, moldar só o outro é deixar de treinar. E isso não pode ser. Ou seja, a autenticidade tem que ser sempre trabalhada. O quarto mito, que é que apenas a técnica e a aparência bastam, ou seja, que não é preciso ter alma, que não é preciso ter essência, que não é preciso estar verdadeiramente inteiro em palco. Isso não é verdade, até porque as emoções têm que ser reais. E portanto, a própria vivência, o passar pelas dificuldades, é aquilo que o torna forte porque autêntico. Portanto, isto também faz, cá está, naquela imagem que eu dizia há pouco, de haver o receptor e o emissor e um canal. De facto, esta existência de dois lados, o emissor e o receptor, e a existência do canal, faz com que o receptor, que é a plateia, sinta e vibre na mesma vibração e energia que você emite. Portanto, como isto é, no fundo, uma ligação simbiótica, em que o que acontece com um vai acontecer com o outro, e a forma como você sente é a forma como o público sente. Ao perceber isto, percebe que, ao ter uma atitude de serviço e entrega, o público também se vai entregar a si. Ou seja, as coisas acabam por ser mimificadas e repetidas ou repercutidas pelo público. Portanto, viva a cena, não procure seduzir, procure criar conexão, ok? Não é importante que os outros o admirem ou o ponham num patamar, é importante sim que se conecte, que eles percebam a sua história, que o sigam e a partir daí isto crie ligação, bound. Ou seja, ligação é aqui a palavra de ordem. Portanto, este é outro mito. Portanto, só a técnica e a aparência é ser superficial. Aquilo que eu disse na lição 2, ser muito superficial e não ir à essência daquilo que estamos efetivamente a fazer em palco. Outro mito, outra falsidade é de que mostrar-se demais, ou seja, a pessoa que se projeta constantemente, que exala confiança. Não é verdade. A confiança é algo que vem de dentro, vem da essência. E mais uma vez eu digo, a essência aparece de forma natural, não é chamada. Se vocês, não sei se lembraram, vi um filme muito interessante que eu gostava de ver aqui há uns anos, que era o Coyote Ugly, que aliás corresponde à história de LeAnn Rimes, que é uma cantora americana muito famosa, e a determinada altura ela tinha muita dificuldade em cantar para o público. Aquilo era algo difícil para ela. E então o namorado monta aquele cenário em que há uma série de personagens que são colocadas em papel para ela se familiarizar. Portanto, a questão da confiança. E ela vai buscar a força dela à música, àquilo que ela está a construir e a fazer. E portanto ela não se mostra, não precisa de se mostrar, e de repente mostrou-se. É a partir do momento em que estamos nessa nossa essência mais profunda
que estamos na nossa confiança verdadeira, que é silenciosa, que é coerente, que é calma e que não está para se provar, está essencialmente para fazer aquilo que ela tem que fazer, como missão. E, portanto, quase no bastidor. E de facto, essa é a melhor confiança. Quando se consegue fazer isso dessa maneira, também não há problema nenhum em estar perante milhões de pessoas. Isso deixa de ser importante, porque há um foco diferente e o foco é naquilo que se está a fazer. Portanto, a sobreexposição muitas vezes é precisamente para disfarçar a tal insegurança que a pessoa tem em mostrar esta essência. E portanto, sobreexposição, aquilo que é a pessoa aparecer sempre sem trazer nada de fundo, isso também não é verdadeira confiança, isso também não vos leva a dominar e a ter foco em palco, ok? É outro mito. Agora vou-vos propor um exercício prático, basicamente presença em palco e vida, em que vocês, ao fazerem este exercício, vão conseguir aumentar, digamos, a tal consciência, a tal essência que eu aqui falava e afastar um pouco apenas aquela exposição fútil ou brejeira ou superficial. Então, primeiro vão fortalecer a consciência cênica, vão refletir sobre uma situação que aconteceu com vocês. E depois vão simular, como se existisse outra pessoa, uma cena de resposta ao outro. Depois disto vão parar e vão estar em silêncio convosco próprios. Finalmente, vão fazer uma observação consciente e refletir sobre a presença. Ao mesmo tempo, vão se lembrar do que aconteceu no passado em situações em que tiveram interação com outros e pensar na vossa maneira de ser e na maneira de ser dos outros. Ou seja, aqui um pouco espelho, como é que vocês são e como é que eles são, ok? Este exercício prático, 5 minutos por dia. Essencialmente, e em conclusão, aquilo que eu vos queria trazer então aqui é que o ator verdadeiro não representa vive, não fala escuta, não convence é. A atuação autêntica nasce do equilíbrio entre técnica e vulnerabilidade e para vocês se focarem em serem o canal e não apenas o performer. Basicamente era isso que eu tinha para vocês. Voltamos a ver na lição 4. Ok? Até lá.